Olá! Tudo bem com você? É isso aí, Terceirão Mediação, todo mundo firme aí para mais um dia de aula? Beleza? Olha só, surpresa! Então, conforme a gente havia combinado, né? Essa é uma homenagem, uma singela homenagem para os nossos estudantes, olha só, da Escola Boate Gerani. Tá certo? E é com muito orgulho que esta aula agora vou ministrar com esta linda camiseta, né? Representando nossos estudantes, tá certo? Terceirão Mediação! E conforme vai chegando, a gente vai aqui fazendo homenagem para vocês, tá certo? Qual será a próxima escola a ser homenageada? Beleza, então vamos lá. O assunto é o seguinte, porque nós vamos para mais uma aula comigo, professora Pura Moreno. Vamos juntos! Olha só, nossa aula é 3.1. Nós vamos para o nivelamento. Mais uma revisão, né? Vamos revisar agora a variação linguística, tá certo? Nada de ter aí preocupação, que o assunto é difícil. Imagina, calma, né? Vamos agora acompanhar a aula, acompanhar a explicação e aí você depois toma suas anotações, tá certo? Esta aula tem uma habilidade: conhecer e valorizar, certo? As diferentes variedades da língua, procurando combater o preconceito linguístico. Muito bem! Ao final desta aula, você aí, estudante, Terceirão Mediação, terá aí que consolidar, entender, identificar, conhecer, saber tudo sobre a língua portuguesa e a sua variedade. Para quê? Para combater esse preconceito linguístico. Onde já se viu, né? Dizer que fulano fala errado? Nós vamos ver isso aí durante a aula. Vamos revisar, porque você já estudou. Vamos ver então. Olha só. Iniciando a nossa aula com este lindo gênero textual, que é aos poetas clássicos. Esse é o nome do nosso poema, tá? E o autor é Patativa do Assaré. Você já ouviu falar alguma vez? Ah, mas eu tenho certeza que se você chegar em casa e comentar, alguém da família vai gostar de ouvir. E aí você conta para ele, lê para ele sobre Patativa do Assaré, aos poetas clássicos. Vamos lá? Acompanhe aí, vamos juntos. Poetas universitários, poetas de academia, de rico vocabulário, cheio de mitologia. Se a gente canta o que pensa, eu quero pedir licença, pois mesmo sem português, neste livrinho apresento o prazer e o sofrimento de um poeta camponês. Eu nasci aqui no mato, vivi sempre a trabalhar. Neste meu pobre recanto, eu não pude estudar. No verdor de minha idade, só tive a felicidade de dar um pequeno ensaio em dos livros do escritor, o famoso professor Felisberto de Carvalho. Que legal, né? Que bacana. E aí, gostou da leitura? O que você sentiu aí? Dificuldade para a leitura? Por quê? Algumas palavras, né? Muito bem. Então, já é a nossa primeira informação sobre a variedade, né, da língua portuguesa. Então, nós temos uma das variedades, e ela está relacionada geralmente a pessoas, né, que aí fazem uso dela por motivo de não ter condições, de não tiveram condições de estar onde você está, né? Estar estudando, de conhecer aí a língua, as normas dessa nossa língua portuguesa, né? Então, um dos critérios aí, né, conceituais para essa variedade linguística é essa, certo? Mas nós vamos ver direitinho outros exemplos sobre variedades linguísticas, ou seja, essa variedade que a língua portuguesa tem, ok? Então vamos conhecer quem é o autor, né, dessa poesia. Vamos lá?
sobre o autor. Então, a gente tem aqui, olha aí, Patativa do Assoré. É, essa figura, esse grande autor aqui, ó, certo? E aqui o nome dele, claro que não é Patativa do Assoré. O nome próprio dele é Antônio Gonçalves da Silva. E aí, conhecido como Patativa do Assoré. Ele nasceu na Serra de Santana, 18 quilômetros da cidade de Assaré, certo? Em 5 de março de 1909. Antônio Gonçalves da Silva, Patativa do Assoré, é filho de Pedro Gonçalves e Maria Pereira da Silva. Uma família pobre, perdeu o pai aos 8 anos, passando a partir daí a trabalhar na roça para garantir o sustento da família. Certo? Na escola, aos 12 anos, passou a escrever poesia e produzir pequenos textos. Quando ganhou uma viola da mãe, aos 18 anos, ingressou na arte dos repentes, representando-se em saraus e pequenas festividades de sua cidade natal. Vamos à curiosidade. De onde vem, né, esse nome Patativa? Surgiu devido à semelhança entre seu canto e o do pássaro patativa, que é uma ave nordestina que possui um canto mavioso e singular, quando o jovem poeta tinha apenas 20 anos. Olha a comparação que fizeram aí, viu? Com o nome artístico, né, Patativa do Assoré, passou a viajar pela região, cantando seus repentes e apresentando-se em por várias vezes na Rádio Araripe. Ok? Então, Patativa do Assoré é o nome artístico, certo? Então, essa foi a nossa leitura atual aí do início da nossa aula, beleza? Tudo certo então? Vamos então aí agora adentrar, porque está chegando a árvore do conhecimento, trazendo para nós a temática que é variação linguística. Ok, vamos à leitura imagética, né? Então, o que você abstrai desse texto? Ah, muitas pessoas? Sim. Pessoas, elas são totalmente diferentes uma das outras, né? Verdade, muito bem. E aí nós temos balões, né? Não estão aí com textos, estão sem falas, tá? E aqui trazendo já esse texto imagético para você começar aí a recordar, né, da temática da aula, que traz aí essa questão de variedades, né? Então, variedades da língua. Mas quem faz essa variedade? As pessoas. Quem faz uso da língua portuguesa, né? E aí cada um vai ter a sua forma de falar. Então, professora, cada um vai ter assim uma variedade. E aí é que nós vamos agora pontuar, porque a variedade, né, as variedades da língua, elas se classificam, a gente consegue separar, observar essa variedade por categorias, né? Vamos dizer assim, tá certo? Então, nós vamos ver isso bem direitinho e tenha calma. Vamos lá! A língua, ela é dinâmica. Guarda na mente e no coração essa palavra. A língua, ela é dinâmica. E se ela é dinâmica, ela está sujeita a inúmeras variações. Certo? Aí é o X da questão. Vamos entender como é que acontece essas variações, ok? E é claro que na sua cabeça deve estar assim, né? Variação linguística? O que é? Não é isso? Acertei na mosca! Mas vamos revisar. Por isso que estamos aqui nivelando, né? Fazendo essa introdução, terceirão, mediação. Simbora! Vamos aí então revisar. O que é, né, variação linguística? Aqui, bem sucinto, né? Consiste em um fenômeno relacionado ao uso da língua portuguesa, ocorrendo
por meio das variações. Atenção, olha só como é que acontece aí essa variação. Acontece, né, por um fenômeno que pode ser por um aspecto histórico ou também regionais, tá? Num primeiro momento, essas duas informações. Mas, professora, são só esses dois meios que acontece a variação? Não, tá? Aqui é só para responder esse início. O que é variação linguística, né? É um fenômeno, consiste em um fenômeno relacionado à nossa língua portuguesa que ocorre por meio de variações históricas e regionais, né? Tendo alterações feitas pelos próprios falantes. Ok? Muito bem. Com esta informação nós já podemos avançar. E aí eu tenho certeza que você já recordou, não é isso? Então, seguindo, vamos chamar agora uma tela bem bacana que você aí vai dizer: ah, agora sim, agora já lembrei, professora, recordei. Olha só, se estamos falando de língua portuguesa, é claro que nós vamos aí fazer nosso entendimento, nosso contexto, né, sobre essa variedade no Brasil, certo? Então, no Brasil nós temos falares, vou até destacar aqui para você. Nós temos falares, né? E aí, como é que se justifica esses falares? Como é que se justifica essa variação aqui no Brasil, né? Então, na verdade, essa variação, ela é nada mais, nada menos, né, que a diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Ai, professora, ficou confuso esse conceito, não estou entendendo. Vamos por parte. Variação linguística é a diversificação. Diversificação vem de diferentes, beleza? É a diversificação do sistema de uma língua, a língua portuguesa, né? A língua portuguesa, ela tem a sua estrutura, né? Seguimos aí essa estrutura, certo? Tanto na oralidade como na escrita. Então, a variação linguística vai ocorrer aí nesse processo, né? E aí, em diferentes possibilidades, né? Mudando aí esses elementos da língua portuguesa. Como, por exemplo, vocabulário, a pronúncia, olha aí, 2 motivos para acontecer aí essa variação. Por que vai ter diversificação, né? Mudança nos elementos, vocabulário, na pronúncia, na morfologia e na sintaxe, né? Vamos ver aí como é que se pronuncia uma certa palavra no Brasil, aqui em um lugar, e como se pronuncia em outro lugar, em uma cidade, em outra cidade. Essa é uma das diversificações, certo? A pronúncia, né? Esse vocabulário, essa morfologia, né? Que é essa classe de palavra, como é que ela se classifica? A sintaxe também, como é que esses falares se organizam? Será que ele aí altera a estrutura da língua portuguesa? Tá? Então, esses são aí os elementos que causam essa diversificação, tá? Por isso nós temos falares no Brasil. Muito bem. Avançando, vamos agora entender que essa variedade, né, é uma peculiaridade da língua e que está sujeita, né, a quê? Agora sim, vamos ampliar aí o nosso entendimento como ocorre essa variação linguística aqui no Brasil da nossa língua portuguesa. Então, é uma peculiaridade e está sujeita a um contexto, tá? Ora, a um contexto histórico, ou um contexto geográfico, ou um contexto sociocultural, né? E aí, quem é que dá essa variedade? Quem causa? Por meio de quem? O falante, tá? É ele quem está integrado, é ele quem faz uso dessa língua, é ele quem faz uso aí e ocorre essa variação por essa mobilidade do falante aí com esses elementos, tá? Ou no vocabulário, ou na pronúncia, ou na morfologia, ou na sintaxe.
Beleza? Como é que tá aí? Diz aí! Vamos lá, nosso estudante da escola homenageada! Tá tudo certo? Muito bem! E os demais? Na verdade, essa homenagem cabe também a você, porque aluno mediação é todos, né? Tá certo? Ó, tá tudo bem? Tá tranquilo? Beleza, vamos agora avançar e de olho, porque vamos trazer exemplos dessa variedade acontecendo em contextos diferentes e atenção para não fazer a mistura, tá certo? Vamos lá então ver aí a nossa primeira variação. Falando de variação, perdão, né? Eu falei a nossa primeira, mas vamos lá. Falando aí dessa variação, não podemos esquecer da nossa primeira imagem, que a gente traz aquela tela, aquele texto imagético com várias pessoas, não foi isso? Muito bem. Então, vamos aí com aquela imagem nos reportar a esta, de que nosso país é um país, né, da pluralidade. Ei, palavra bonita, né? Então, pluralidade da língua no Brasil. O nosso Brasil é um país de muitas línguas. Olha só, vou até fazer um coração porque ficou top da galáxia esse texto, né? Olha aí, um país de muitas línguas. É verdade? Não ouvi. É verdade? Muito bem, é isso aí. E é claro que aqui a gente já traz o seguinte: Brasil, meu Brasil! Então vejam que nós temos termos, palavras aqui em posição diferente, né? Geograficamente no nosso mapa do Brasil, certo? Já conseguiu fazer a leitura? Pois é. O que vem a ser essa pluralidade, né? Então nós temos, olha só, o termo curumim, né? Borogodó, bambissurdo, mano, piá. E aí, cria? Oxente! Uai! Então, o que é isso? É uma pluralidade, né? Lembra que nós falamos que o nosso Brasil aí tem falares? Pois é. Aqui a gente usa muito mana, né? Mana, que é de origem, né, lá do vizinho, do Amazonas, mas vai se misturando porque a gente faz essa mobilidade e aí a gente utiliza esses falares, né? A gente está contextualizando, está sempre junto e misturado, e aí você pega um termo de um, do outro, e olha só, vai construindo o seu falar, é isso? E aí essa variedade vai ocupando aí um espaço e o seu vocabulário vai aí tendo a oportunidade de ter essas palavras também. E aí você usa quando você acha adequado, ou quando você, por exemplo, vai dizer: e aí, deu tudo certo, mana? Né? De acordo aí com a sua adequação e o momento para ser utilizado. Nós vamos ver tudo isso aqui nesta aula, direitinho, quando e como essas variedades acontecem. Verdade? Então, seguindo aí o nosso país plural, vamos adiante, porque agora nós vamos ver por que ele é plural, né? Então, as variações linguísticas, elas acontecem porque ela tem o quê? Uma função primordial, tá? Então, é o quê? Comunicar. Vou até destacar para você. De toda essa variedade, toda essa pluralidade, qual é a função da língua portuguesa? Comunicar, né? E assim, se é comunicar, os falantes, né? Nós, os falantes da língua portuguesa, nós, né, arranjam e desarranjam e rearranjam a língua de acordo com a necessidade e interação social. Tá vendo? Então, essa adequação, esse arranjo, esse rearranjo, né? É você, falante, sou eu, você, que fazemos uso da língua portuguesa, né? Com esses falares e a gente organiza, certo? Muito bem, vamos avançar. Ainda sobre pluralidade no Brasil, vamos ver aqui. Uma vez, essas variações visam a comunicação.
jamais devemos considerá-las erros. E aí eu te chamo para conversa olho no olho, galerinha. Tá? Então, professora, quando eu falei que fulano fala errado, eu cometi um preconceito linguístico, certo? Mas tudo bem, é inconsciente, né? Tranquilo. Mas agora que você já recordou, tá revisando, lembre-se, tá? Observe. Pode até, se for muito chegado, né? Conversar, e tem que observar, porque essa variedade tem todo um respaldo, tem todo um estudo, e estamos nele agora. Então você já tem condições, aluno terceirão, que já está um passinho da universidade, né? Tem condições já de fazer essa análise e compreender, entender quando um falante aí está fazendo uso ou não fez a conjugação correta, ou seja, pela fonética, trocou aí alguns termos, alguns signos, você já vai conseguir compreender, tá? Beleza? Então, atenção, e eu trouxe aqui para registrar para você, não esquecer, tá certo? Não há essa questão de quem fala melhor, o que está certo, o que está errado, certo? Então, a questão da variedade linguística é questão de adequação, certo? Porque nós já vimos que nosso país é pluri, nós temos aí vários aspectos que nos permitem essa variedade, ok? E aí nós vamos ver como é que esse falante faz uso, né? Em diferentes momentos, em grupos, certo? Que tipo de grupos? Esses grupos se comportam como aí com a língua? O que eles utilizam para se comunicar, ok? Muito bem, então vamos lá para a tela. Já conversamos, tá tudo certo, papo reto, então podemos seguir? Beleza. Olha só, ao apontarmos essas alterações como erro, tá? Estamos sim senhor, sim senhora, cometendo o que chamamos de preconceito linguístico, beleza? E não pode, tá? Vou até pôr uma cara feia para você lembrar, certo? Não pode, beleza? Muito bem. E olha só o que acontece quando você faz isso. Né? Quem aí inocentemente é abordado, né? Fala, nossa, você falou errado. Você pode aí, né, deixá-lo triste. Né? Pode até constrangê-lo, tá bom? Ok, lembrou? Muito bem. Assim, a língua ela é responsável por transmitir uma herança cultural de um povo, certo? E carrega aspectos de vida, aspecto das crenças, valores de uma sociedade. Aqui, esta lâmina diz tudo para você sobre variação, né? Porque olha só, se a nossa língua ela é responsável por transmitir nossa herança cultural, né? O nosso aspecto de vida, a nossa crença e os nossos valores, então, nada mais do que compreender que ela vai ter variedade, não é isso? Porque se fala de herança cultural, culturalmente nós já somos diferentes. Aspecto de vida, lógico que vamos também ter uma vida diferenciada. E a crença, né? Ok? Muito bem, então, o nosso texto imagético é só para te dar esse suporte de compreender. Veja a pluralidade aqui, a questão da cultura, né? Cada local, cada região tem a sua cultura. Temos aqui as nossas crenças, né? E aí, tudo isso faz parte, porque herança cultural, o nosso jeito de viver, o nosso aspecto de vida, as nossas crenças, os nossos valores, tudo isso está imbricado na língua, né? A língua nos representa, por isso quando eu falo que a língua corre na veia, nos representa, é isso, certo? Beleza. Então vamos lá. Esta tela você pode colocar aí um coraçãozinho, né? Que é para você guardar na mente e no coração. Aqui bem organizado, resumido para você. Classificação das variações linguísticas. Epa! Vamos lá, turminha do fundão! Levanta a mão aí para ver que você está participando.
Isso aí, vamos lá, classificação das variações, tá? E aí nós vamos ver que essa classificação, ela é específica, tá? Então, por isso que não pode misturar. Vamos à primeira. A variação linguística, ela pode ocorrer por uma variação morfológica. Professor, é o mesmo que a gente estuda lá no início, quando a gente está falando de morfologia, das classes de palavras? Sim, corresponde a isso. Então, essa variação morfológica é pela alteração na grafia. Ela vai ocorrer na forma de escrever. Então, a variedade ela vai acontecer ali, no jeito que a pessoa escreve a palavra. Tá certo? Outra maneira né? Deixa eu apagar aqui. A outra maneira, cadê o vermelho? É a fonética, fonológica. Tá, como é que você vai perceber, como é que você vai observar essa variação linguística sendo ela fonética, fonológica? Na pronúncia, certo? Na pronúncia das letras. Aqui no Brasil, por exemplo, são aí as diferentes pronúncias para a letra R, né? Sim, com certeza. Porque nós vamos ter, ó, olha só, aí mesmo. Eu gostaria que agora, quem está aí atento na aula, vamos lá, falem aí a palavra porta, tá? Vamos lá, porta. Ah, estão rindo, né? Do meu jeito de pronunciar essa palavra, beleza. Eu falo porta. E você? É isso aí. Olha só, temos porta, o R aqui palatal, porta. Eita, que esse R foi retroflexo, hein? Porta, porta. Não é assim? Olha, só aí, só aqui, eu já pronunciei 4 formas aí, né, de usar a letra R na palavra porta. Tá vendo? E aí, isso é uma variedade fonológica, porque está no som, na pronúncia. Ok? Tranquilo, né? Então, vamos lá para a terceira. De olho ali. Agora, a variação semântica. Segura. Variação semântica. Essa variação ela ocorre, né, quando está no significado. Uma mesma palavra, ela pode ser empregada com significado diferente, certo? E aí nós vamos ver já na aula um exemplo bem legal com a palavra pão, mas também tem com a palavra mandioca, também com a palavra tangerina. Eu falo tangerina, você fala o quê? Né? Bergamota? Pocã? Como assim? Tá? Beleza. Outra variação é a variação sintática. Falou de sintática, vamos falar daquela análise da estrutura da oração, né? Sujeito, predicado. Primeiro temos o quê? Um sujeito. Primeiro nós temos aí o indicativo, né? Nós vamos ter o sujeito, vamos ter um verbo, vamos ter o predicado, certo? E seus elementos. Variação sintática. E aí, essa variação vai estar para a organização dos elementos, tá? Mantendo aí o mesmo sentido da oração. E a quinta é a variação estilístico-pragmático, que aí variam conforme a situação de interação social, tá? Aí sendo caracterizado por maior ou menor grau de formalidade, certo? E por último, a variação lexical, que é a variação pelas palavras escritas de maneiras diferentes, mas que possuem o mesmo significado. Então, aqui nessa cartela está, né, a resposta para quem perguntou como acontecem essas variações na língua, ok? E agora sim, nós vamos para o exemplo. Olha lá. Com o amparo dos nossos gêneros textuais, né, vamos aqui para a nossa primeira variação, pelo aspecto histórico, certo? Então, pelo aspecto histórico, pela variação histórica, né, pelo processo histórico, nós vamos ver que a língua ela sofre transformação ao longo do tempo,
Tanto é que nós temos esse exemplo aqui que é campeão de audiência, né? Olha lá, é para você gravar na mente e no coração, aluno, terceirão mediação. Há muito tempo atrás, né, nós vimos, e até tem algo aí passando, nós vemos telenovela que já usaram muito desse termo, né? Vou-me ser. Depois o tempo foi passando, vá-se ser. Mas o tempo evoluiu e chegamos em você. Muito bem. Só que a língua, ela não para, né? Porque ela vai acompanhando a evolução da humanidade, né? E aí, olha só, ela começou e foi chegando e chegou para o ser. Foi diminuindo aí os termos, as palavras já. E daí, olha o que acontece. Mais um pouco, C. E parou por aí? Não, né? O tempo continua. Estamos aí à frente do tempo, século aí 21 já, né? Você. E agora, devido a, olha só, a linguagem eletrônica, nós estamos aqui, né? Para o uso da linguagem eletrônica, VC, certo? Então, nós temos aqui, o que se usava antes, né? E agora a atualidade, você está para VC, na linguagem eletrônica, tá bom? Só que na produção, né, na linguagem escrita, dependendo aí do enunciado, você tem que usar a norma culta, né? Tá certo? Muito bem. E assim, vamos para mais um exemplo, que é a variação histórica. Antigamente, vamos aí, Carlos Drummond de Andrade, traz para nós, para nos comprovar, né? Esse entendimento. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pés de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Então vejam só, que com essa poesia, né, de Carlos Drummond de Andrade, aqui nos comprova que a língua ela já tem essa variação pelo aspecto histórico. E aí são expressões, são palavras que já estão em desuso, né? Como mademoiselle, prendada, janota, pé de alferes, balaio, né? Se fosse hoje, você, como é que você ia atualizar essa poesia para a linguagem de hoje? Você colocava antigamente as moças? Não, né? Você ia colocar, claro, de maneira coloquial, a linguagem coloquial, né? Que é o que cabe aí, né? Moça seria o quê? Minas, né? Gatinhas, né? Mimosas, né? Seria o quê? Maravilhosas, né? Saradas, da hora, não é assim? E aí, os rapagões seriam o quê? Os manos, né? A galera, vamos aqui fazer essa adequação, né? Eles faziam o quê? Davam uma cantada, né? Então, vejam que a língua ela tem essa variedade, primeiro, já aqui o nosso termo histórico, ok? E vamos aí agora para a variação regional, que é essa variação geográfica, né? E aí, vamos lá, tome nota. Variedade regional são aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, diferentes estados e cidades, ok? Muito bem. É importante destacar que a língua em movimento, ela busca alcançar a função primordial, que é o quê? A comunicação. Então, o nosso país aí com as 5 regiões, nós vamos aí para o exemplo já aqui, trazendo algumas marcas, né, aí dessa variedade regional. Olha só, nós temos aí, lá para o Ceará, né, abestado, é bobo, tolo, abirobado, maluco, semáforo, sinaleiro e farol. Sinaleiro, pessoal do sul, né, gente? Aqui tá exemplo do modo geral, tá? Regional aí das 5 regiões do Brasil. Pão de sal, em alguma região chamado pão francês. Macaxeira, né? Mandioca.
Para mim é macaxeira, né? Arretado, legal, pessoa forte. Banda, lado, pedaço. Bila, bola de gude. Mano, amigo. Maceta, quer dizer tamanho grande. Eita, que maceta! O nosso diretor, né? Quer dizer que ele é grande, né? Arrumação é invenção. Já tá com arrumação, né, menino? Cega. Aí você chega assim, professor, é cega essa, hein? Eu olhei pro menino e disse, uai, como assim cega, né? Meu Deus. No 12. Eita, você aí, aluno de mediação, tá no 12, né? Quer dizer que algo está muito bom. Ok, vamos agora estreitar aí essa variação. Falando de variação, você vai lembrar que ela está para os dialetos, tá? Então, o dialeto é a variação ocorrida de acordo com a cultura de uma determinada região, certo? E aqui nós vamos ver, tá? Para o termo aqui, onde nós vamos ter no sul do país, né? Bah! Me vê 10 cacetinhos, por favor, tchê! Cacetinhos, olha só, a variação para o pão, né? O pão francês, pão de sal em alguma região. E aqui a gente vai ver mais outra variação desse pão francês para nós aqui em Rondônia. Pão aguado, olha só, na Paraíba. E no Pernambuco, olha só, pão francês igual aqui, né? E no sul que é mais engraçado, cacetinhos, né? Certo? E essa variedade ela acontece em todas as regiões, como a gente viu, regiões pode ser também dentro das cidades, também no país, né? Aqui estamos vendo. Agora, na região norte, eita, nossa região, nós temos aí, ó, Porto Velho. Nós temos algo aqui também de nosso próprio, o jeito de falar, né? Em Porto Velho nós falamos maceta, eu dei exemplo ainda agora, né? Só que ela vem de origem lá do Ceará. Mas a gente já pegou para o nosso vocabulário, né? Então, brocado, rangar e telezé, esse é o que mais a gente usa aqui, né? Então, tudo isso são as influências nordestinas aí para a nossa língua, ou seja, o nosso falar aqui de Rondônia, aqui em específico Porto Velho, tá bom? Temos agora outro exemplo, que é a linguagem caipira, o linguajar caipira. Olha só. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook, certo? Ele transmitiu uma informação, né? A gente entendeu, mas essa linguagem, ela tem, né, a sua variedade, certo? E aí nós vamos ver essa variedade acontecendo, né? Pode ser oral, mas aqui como está escrito a gente consegue perceber, né, nos termos, certo? Quando seria um QA, né? Quando, olha aí, nós, certo? Que seria nós sem esse I, né? Certo? Então, vamos ver aí essa parte fonológica, né? Também quando acontece essa variação aí caipira. E aí um dos motivos mesmo é esse não poder estar, né, estudando a língua para entender como ela acontece, como é que ela é usada, oral e escrita, tá certo? E aí nós vamos para a variação diastrática, né? É aquela variação que acontece geralmente em grupos, né? E aí vai utilizar jargão. Quando nós estamos em grupo de profissionais, cada grupo profissional utiliza um jargão, certo? E aí nós vamos ver uma linguagem repleta de palavras de uso técnico, por exemplo, tá? E aí nós vamos ver o médico. Quando eles estão todos reunidos lá, eles vão falar palavras que só eles entendem, né? Advogados, a mesma coisa. Professores, também, certo? E profissionais da informática, esses é que vão falar mesmo que a gente vai ficar boiando, né? Tá? Jornalista. Então, a diastrática está para os jargões profissionais. Olha aqui o nosso exemplo, né? De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória na necrose subcutânea. Olha a cara do paciente. E o médico aí bem de boa passando para ele o diagnóstico. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida?
E aqui o médico respondendo: ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Ô, gente, porque não falou logo, né? Usando aí os termos técnicos, né? Certo? A variação diastrática é uma variação ocorrida em razão da convivência dos grupos sociais, skatista, grafiteiro, né? E aí nós vamos ver que esse grupo, eles utilizam gírias, né? Piseiro é pra acabar, pocar, podar, tobuiado, capote, mala, zoar, cara, balada, ficar, né, chapa. Então, aqui também a gente trouxe alguns exemplos, né, desses grupos de skatista, qual o vocabulário que eles usam, né, nipe, zangueiro, truta, né, osso, ei, tá osso, amarelo hoje tá osso, né, capote, né, quando ele aí perde a onda, certo? E essas gírias, né, elas acontecem exatamente nesse tipo de variação, que é a diastrática, ocorrida em grupos sociais, beleza? E aqui nós vamos ver, você usa gírias? Olha, amadinha. Oh, perdão. Véi, na boa, eu não uso essa bagaça não, mano. Falou, tô vazando. Legal, né? Bem, com isso tudo, você terá um trabalhando gênero, certo? Você vai fazer aí uma produção mediante uma pesquisa, certo? E você vai colocar de forma organizada para depois essa atividade você anexar no seu portfólio. Então você vai pegar uma folha de sulfite, né, que o professor vai passar para você e vai dividir, vai colocar de um lado, né, as palavras, as expressões e do outro o significado, certo? Por exemplo, brocado é a palavra, é a expressão e ao lado você vai colocar o significado, com fome, ok? E assim é a sua atividade extra classe, ou a sua atividade trabalhando gênero, tá certo? Gente, a professora tá, hein, com pensamento, quer fazer vocês trabalharem muito, hein? Valeu então, até as atividades.